A aula está sendo gravada, eu vou compartilhar a tela com vocês. Olha só, eu vou corrigir os exercícios da página 143 e até a página 146, se não me engano. Deixa eu carregar o... da página 143 até a página 146. Cadê vocês? Ah, veio. Demorou um pouquinho, mas veio. Então, vamos lá. Esses exercícios são muito importantes. Olha só, esses exercícios aqui são muito importantes. Por quê? Cai em tudo, tá? Qualquer prova de nível fundamental que vocês fizerem, cai tudo. Então, eu acho que... Eu cheguei a fazer número 1 com vocês, da página 143, do capítulo 15. Cheguei, né? Então, vou pular ele. A número 2, a da rampa. Fiz também, né? Peraí, rapidinho, deixa eu ver aqui o negócio. Tá aqui. Essas são 5, 15. Tá, eu fiz da rampa. Beleza, fiz da rampa, fiz... Só expliquei o número 3, né? Só expliquei, não fiz. Beleza. Então, essa primeira etapa da aula é a correção desses exercícios, tá? Pautando todos os requisitos do concurso. A número 2 já feito, tá. A número 3 é muito boa, olha só. Um garoto curioso, para saber a altura de um prédio de um shopping, conseguiu com seu professor de matemática um teodolito. Esse teodolito é um instrumento de medição de ângulo, tá? Dá para você fazer caseiro. Para auxiliá-lo nesse desafio. A situação é representada pela figura a seguir. Suponha que a altura dos olhos do garoto em relação ao chão é 1,50, 1,5 m. E que a distância ao prédio é de 45 metros. Quer dizer, ele tem dos olhos até o pé dele, né, até o chão vertical, 1,5. E ele está distante do shopping 45 metros. Ele faz a medição sobre um ângulo de alfa, né? Um ângulo alfa aqui, ó. Ele está medindo... a intenção dele é encontrar esse alfa aqui, ó. E ele descobre e sabe que a tangente desse alfa é 2, certo? Detalhe, olha só. Quando ele fala que a altura aqui é 1,45, 1,5, a alturinha é perpendicular. Então, é como se eu tivesse um retângulo aqui de 45 por 1,5, tá bom? Então, aqui eu posso rebater esse 45 aqui, esse comprimento aqui, essa distância, na altura dos olhos dele, tá? Eu posso fazer isso porque é um retângulo. Então, as bases de um retângulo são iguais, né? Os lados paralelos. Então, eu posso rebater aqui, ó, tá? Aí, eu vou ter o triângulo 45, alfa, e esse pedacinho do shopping aqui, né? Esse pequeno pedaço que eu chamei de X, ou Hzinho, deixa X. Ele quer saber a altura total do shopping. É esse Hzão. Esse Hzão é o quê? É esse pedaço aqui, X, mais 1,5 m dos olhos até o pé dele, tá bom? Bom, olhando para esse triângulo, vou desenhar ele aqui fora, ó. Aqui é 45, aqui é X e esse cara é alfa, né? Eita, cruzes, o que houve? Bugou, deu blade. Desenhar um alfa, esqueci como se escreve o alfa. Alfa, eu botei o modo contrário. Aí, olha só, eu tenho... Ele me deu... A única coisa que ele me deu em relação a alfa, que é a tangente desse ângulo, ele não me deu o alfa, ele só falou que a tangente é 2. Então, se a tangente é 2, bom, me deu tangente
Me deu cateto adjacente, ó. Aqui é um triângulo retângulo, tá? Aqui tem 90 graus, tá? Me deu cateto adjacente, está me pedindo cateto oposto? É tangente, né? A relação trigonométrica, a razão tangente, né? Esse número adimensional é uma razão, tá? A tangente de um alfa qualquer é cateto oposto sobre hipotenusa, ou sobre adjacente, foi mal. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Acabou a questão. Por que acabou a questão? Porque ele me deu a tangente, ele me deu o cateto adjacente e parte da questão está me pedindo esse pedacinho X aqui, né? Ou seja, qual é a tangente de alfa? 2. Quem é o cateto oposto? X, que eu quero encontrar. Quem é o cateto adjacente? 45. Acabou a questão, ó. Álgebra purinha agora, ó. Multiplica cruzado, x vai ser igual a 2 vezes 45, 90. Só que 90 não é a resposta, ele quer a altura total do shopping. Eu tenho que considerar a altura dos olhos até o pé do garoto. Então, a altura total aqui, ó, é 90 mais 1,5. Dá 91,5 metros. Essa é a altura do shopping. Viu? Eu não tenho nenhum tipo de instrumento, a minha mão, assim, agora você pode falar assim, uma régua, uma trena, que chega a beirando 100 metros. Mas eu tenho o teodolito e tem as razões trigonométricas que vai me ajudar. Tá vendo que a gente encontrou cateto oposto em relação à altura, tá vendo? Eu achei o cateto oposto, ele sempre vai ser relacionado com seno ou tangente, dependendo, né? Porque pela tangente tem um cateto oposto, então dá para mim achar um pedaço da altura aí. Viu que dá para a gente... Se você faz um teodolito, tem no YouTube, você tem um transferidor, ele ensina. Aí você quer achar a medida de uma casa de 2 andares, você quer saber, você tem que marcar mais ou menos, você tem que botar assim uma distância dessa casa até um ponto horizontal, né? Marcar essa distância e você tem que marcar um outro ponto no topo da casa. Aí você mede essa angulação no seu teodolito. Achou o ângulo em questão? Vai lá na tabela trigonométrica e faz a razão trigonométrica, você acha a altura total nessa casa de 2 metros. É isso que ele fez, tá? Que foi um shopping aí, né? Ficaram com alguma dúvida nesse exercício? Foi difícil? Quem conseguiram fazer? Entenderam? Fala aí comigo. Tranquilaço? Vou prosseguir. Não vou fazer agora a número 4. A número 4, dentro dessas 10 questões dessa lista, né, desse que eu dei para vocês, eu considero uma das mais complicadinhas do proposto do dever de casa, tá? E a número 4, ela é estilo Enem, tá? O Enem pode cobrar sim, tá bom? A número 5, a número 4 também tá estilo concurso Pedro II, IFRJ, tá? Cefet, por exemplo. Cefet pode cobrar essa aqui como uma questão discursiva, tá? Pedro II é a questão do concurso deles, né? Essa aqui também tá estilo IFRJ ou CAP-UERJ. Ó, tem um barquinho aí, ele vai atravessar a questão tem um texto e tem uma figura. Quando a questão tem um texto, geralmente o texto está explicando a figura, dá uns dados, e a imagem dá dados também, tá bom? Então, tudo que a questão te fornecer é ferramenta para você construir a sua resposta. A questão sempre te dá alguma coisa, te pede, né? Outra coisa. Aqui ela está te dando uma situação de um rio em que um barco tem que atravessar de um ponto A a um ponto B, e sabe-se que a direção do seu deslocamento forma um ângulo de 120 graus. Até agora ela está explicando a figura. E eu estou vendo onde está esse ângulo de 120 graus e está tudo show de bola.
com a margem do rio. E que a largura do rio, teoricamente, é constante a 60 metros. Sendo assim, qual é a distância B do deslocamento, né, percorrida pela embarcação? Ele quer o deslocamento desse barquinho. Tá vendo que ele está transversal, né? Se você unir aqui, deixa eu fazer um desenho aqui. Se eu unir aqui esse pedaço aqui, ó, ponto B aqui, ó. Se eu unir aqui, ó, eu formo um triângulo retângulo, ó. Ó, ó. Olha lá. Formei um triângulo retângulo. De cateto 60, aqui 60 metros. Esse pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar, sei lá, posso chamar ele de... Vou botar aqui um ponto P aqui, ó. AP, né? O tamanho AP. E o ponto BP, né? Esse segmento BP vale 60, mas ele tá... Olha o que ele está me pedindo. Ele está me pedindo deslocamento AB. Quando eu faço esse desenho, tá vendo que eu projetei 60 para o desenho, ó. Botei aqui no ponto B, né? Essa pontinha aqui, botei pro ponto B. Então, eu consegui fazer um triângulo retângulo, tá? Aqui forma 90 graus com a margem, tá? Se eu medir aqui, eu tenho um rio. Se eu falo que a largura tem 60, eu pego esse segmento que é perpendicular, ó. Tá? Perpendicular com as duas margens, tá? Esse 60 é perpendicular, por isso que aqui é 90 graus, tá? Isso que é 90 graus. Então, a margem, ela faz 90 graus, a largura faz 90 graus com a margem. Então, grave isso no coração. Galera, olha só. Me deu um cateto, me deu um ângulo aqui do lado de fora. Esse cara está do lado de fora. Eu faço a trigonometria do triângulo retângulo com os ângulos que estão dentro do triângulo, tá? Então, é esse cara aqui. Eu posso pegar esse cara aqui, do vértice B, ou eu posso pegar esse outro cara aqui do vértice A, ó. E o cara do vértice A, eu já sei quanto é que é. Porque se eu tenho meia volta aqui no ponto A, ó, meia volta, eu já tenho 120. Para completar 180, falta quanto? Isso aí, 60. 60 graus. Agora, olha só, ele está querendo a distância percorrida B, ele quer a hipotenusa desse triângulo que eu desenhei. Me deu cateto oposto. Me deu o ângulo a esse cateto, né? Me deu o ângulo e o cateto oposto a esse ângulo. E está me pedindo hipotenusa, a relação que eu vou usar é seno. Então, seno de 60 é igual a cateto oposto, BP, né, que vale 60, sobre o deslocamento, que é a hipotenusa, AB. Olha lá, eu já escrevi direto. Tá vendo? Quem é o seno de 60? Quanto que vale o seno? Você tem que gravar, tá, gente? Seno de 60 é? Já gravaram? Raiz de 3 sobre 2. Maravilha, isso aí. Raiz de 3 sobre 2 igual a 60 sobre o quê? AB. Só multiplicar cruzado, vai ficar AB, raiz de 3 igual a 120. AB é igual a 120 dividido por raiz de 3. Racionalizo, tem que racionalizar, porque essa resposta 120 sobre raiz de 3, ela não está errada não, ela está certa. Só que lá não vai estar essa resposta lá. Você tem que vai estar racionalizada, tá? Isso aqui vai dar 120 raiz de 3 sobre 3. Não dá para simplificar, ó. Então, AB é exatamente 40 raiz de 3. Olha lá. Tá? 40 raiz de 3 é o deslocamento. Tá legal? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu só... Aqui. Faz sentido, porque, ó, acabei de fazer aqui, ó.
Ah, professora, 40 raiz de 3 é maior que 60, né? Porque é hipotenusa, concorda? É hipotenusa. Tem que ser maior do que o 60 aqui, ó. Esse deslocamento que ele fez aqui, ó, 40 vezes raiz de 3 aqui na minha calculadora deu 69 metros e 28. E dá uma dízima porque... Uma dízima não periódica porque a raiz de... A raiz de 3 é... Eita. Não dá para você calcular a raiz de 3, então, tá? Então, é mais ou menos isso aí. Então, tá corretinho. Faz sentido. Alguém não conseguiu fazer essa questão? Conseguiu, professora? Conseguiu fazer essa questão? Conseguiu, né? João Pedro, conseguiu, João? Só a câmera está desligada. Deixa eu ver aqui. Raina Martins, Maria Eduarda. Conseguiram? Eduardo, Maria Luísa. Beleza, fazendo essa chamada, tá? Ana. O João Pedro, Ana. Deixa eu ver. E a Maria Eduarda estão com a câmera desligada. Eu tô gravando, tá, gente, a aula. Tá bom? Beleza, então. Ó, nenhuma dúvida, então vou prosseguir. A questão 6 também é de margem. Vou fazer o seguinte, vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem fazer. Quem não fez, faz aí 5 minutinhos. E se alguém não conseguiu ainda terminar alguma questão, é esse tempinho aí também. Eu sei que alguém deve ter feito essa questão aí. Então, ó, primeiro, uma dica. Vê o que a questão está te dando. Quais são os dados? Como a gente está em trigonometria, no triângulo retângulo, você vai usar as razões trigonométricas. Então, fica fácil saber o que você vai usar. Agora, vê o que ela te dá e o que ela está te pedindo. Tá bom? Então, 5:26 eu vou corrigir ela. Tá? 5:26, para quem não fez essa questão 6 aí. Ela não é difícil, é da Fiocruz, tá? Nível do concurso de vocês. Quem já fez essa questão e não fez as outras, parte para outra, tá bom? Quem conseguiu fazer e quiser compartilhar a resposta, galera.
E aí, qual foi a resposta aí que vocês acharam? Acharam qual? Letra A, letra B, letra C? Eu achei a letra D, professor. Letra D, show de bola. Quem mais achou? Alguém achou diferente? Não, né? Olha só, essa questão é o seguinte, se vocês observarem, tem questões que vão te dar muita informação, tá? Por que eu estou falando isso? Se vocês observarem embaixo, assim, considerando seno, aí ele deu os 3 valores das razões do ângulo em questão para vocês. Deu o seno de 122, deu o cosseno dele e deu a tangente. Mas não necessariamente você vai usar tudo. Às vezes você pode usar quase que todas as informações, outras não. Geralmente essas questões assim, você tem que saber o que você vai usar, se você vai usar tudo ou não. Tá? Então, às vezes, pode vir com excesso de informação, excesso de dados. Acontece, é raro, mas acontece. Aí na Fiocruz, ainda mais nessas questões de geometria, eles podem fazer isso sim. Aí ele fala, ó, de novo, a questão tem um texto e tem uma figura. Parte do texto explica a figura e a figura também fala mais alguma coisa. A figura a seguir mostra 2 imagens de um rio, de uma margem de um rio, tá aí a margem. Os pontos P e Q estão em lados opostos. Ah lá, tá explicando a figura. De modo que uma corda medindo 70 metros presa de P a Q. Ah lá, de novo, o que está na figura. Forma um ângulo 120 graus, 122, ou 22 graus, perdão, com o segmento QR, está na figura, conforme a figura a seguir. Só expliquei a figura. Olho para a figura, considerando o seno, tá, os dados, a largura do rio corresponde a... Aí agora eu vou olhar para a figura para saber quem é a largura do rio. A largura do rio é o segmento QR. Viu que a figura me deu algo a mais? Ela me falou a largura do rio, tá? Então, QR, o segmento QR, é a largura do rio. Pronto. É a informação a mais que a figura me deu. Bom, ele quer a largura desse rio. Nesse meu esquema da minha figura, matematicamente, formou-se um triângulo retângulo. Lembrando, ó, as margens, tá vendo? Ó, olha as margens, margem, margem. Olha a largura. A largura sempre forma 90 graus com a margem. No nosso esquema matemático sempre vai ser assim, tá bom? Então, olha só, me deu, aí eu vou olhar no esquema matemático. Me deu hipotenusa, me deu o ângulo e está me pedindo o cateto adjacente a esse ângulo. Aí eu vou lá e escrevo, ó, QP, que é a hipotenusa, vou botar assim, é igual a 70 metros, me deu o ângulo alfa 22 graus e está me pedindo a largura do rio. Qual é a relação trigonométrica, a razão em que relaciona a hipotenusa com cateto adjacente? Cosseno. Então, o cosseno desse ângulo, né, é igual ao cateto adjacente, a largura do rio, que é QR, dividido pela hipotenusa, que é P. Olha lá. Cosseno de 120, cismei com 120, 22 graus é 0,9. Igual ao que eu quero encontrar sobre o que ele me deu, 70. 70 vezes 9, né? A largura do rio. Olha lá, acabou a questão. A questão parece ser difícil, né? Mas os cálculos são... Quando você monta, identifica, montou a relação, gente, acabou. Fica assim, caramba, era só isso mesmo, ó. Vezes 70. A largura do meu rio é 63 metros de largura aí para você gabaritar a prova do seu concurso, letra D. Gabarito. É isso aí. Vamos prosseguir. Essa questão 7, ela é muito boa, eu gosto desse tipo de questão, por quê? A gente aprendeu razões trigonométricas, mas essa questão 7, isso não significa
que eu tenho que fazer só por razão trigonométrica. Eu posso fazer por aquilo que eu já aprendi. O que a gente já aprendeu? Teorema de Tales, a gente já aprendeu semelhança de triângulo, congruência de triângulo, a gente já aprendeu um monte de coisa. Então, você já pode usar o que você já aprendeu. Se a gente já falou sobre um assunto, posso usar. Não necessariamente preciso usar as relações métricas. Aqui dá para sair por várias, né? Tem dois, por semelhança e por razão trigonométrica. Eu vou fazer por semelhança para a gente relembrar. Na imagem, de novo, ó, texto e imagem. Na imagem estão representados um edifício, um poste e suas respectivas sombras. Vou dar um zoom aqui. Ó, tem um prédio, deixa eu ver, um edifício e um poste. O prédio está aqui, grandão, e o poste está aqui, ó. Está aqui, pequenininho, 6 metros, tá vendo? Aí você tem a projeção do poste. Considerando que, no momento retratado, o ângulo de incidência dos raios solares sobre o solo aqui, tá? É solo. É de 145 graus, tá? E a sombra do edifício mede 72 metros, tá bom? A altura do poste, HP, é 6 metros. Já vou começar, ó. Ele quer saber qual é o comprimento da sombra do poste, na letra A, e qual é o comprimento da altura do edifício. A letra A e a letra B, elas não estão amarradas. Eu posso achar a B e a A depois. Por quê? Olha só. Quando se fala em raios solares incidindo, você vai pegar 2 feixes de raios solares paralelos. Aqui a gente considera os raios solares paralelos, tá bom? Aí, olha só, eles são paralelos entre si. Então, se aqui tem 45 graus, tá? Aqui nesse pequenininho também vai ser 45 graus, ó. Ó, aqui é 45, não dá para escrever aqui dentro, mas é 45 também. Tá vendo que poste e prédio formam com um solo, né? Com um chão, 90 graus? Então, formou um triângulo retângulo isósceles. Por quê, professora? Porque se eu tenho 90, 45 para 180, falta 45. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu estou botando aqui, ó, também é 45, é isósceles. Se é isósceles, é um triângulo retângulo, os catetos são iguais. Então, a sombra do poste é a mesma medida que a altura do poste. 6 metros. Olha lá. A medida da altura da sombra do poste é 6 metros. E a altura do edifício? A mesma coisa. Por quê? Porque esse raio solar formou 45, eu tenho 90, aqui é 45. Aqui também é um triângulo de 45, 45, 90. É um triângulo isósceles. Se a sombra é 72, a altura também é 72 metros. Acabou. Você pode dissertar isso, você pode escrever essa resposta. Ou você pode fazer por semelhança. Ou aqui a gente nem fez por semelhança, né? Fez pela característica mesmo do triângulo isósceles. Então, aqui já mata muita coisa. Se fosse uma questão objetiva, acabou a questão. Nem precisa fazer conta, só pelas características, tá bom? A letra C, então, aqui, ó, o comprimento da sombra do poste. É sombra do poste, 6 metros. Aí você disserta isso aí. Você escreve como é um triângulo retângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, logo os catetos serão iguais. Então, a sombra do poste é exatamente igual à altura do poste. A mesma coisa para o edifício. Então, a altura do edifício, 72 metros. Agora, olha só, a letra C. A letra C eu posso fazer por semelhança. Como assim, professor? Ó, deixa eu botar aqui. Considere agora outro momento do dia no qual o comprimento da sombra do poste é igual a 10 metros. Vou desenhar arte moderna. Ó. Esse é o poste. Deixa eu desenhar aqui, peraí. Melhor. Ó.
arte moderna, ó. Que é isso aqui? Esse é o poste. Agora eu vou desenhar quem é esse daqui. Ó. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ih, caramba. Essa é a sombra dele. E deixa eu esticar mais um pouquinho. Bom, essa é a sombra, né? Porque o poste tem 6 metros, né? Aqui tem 6 metros. E a sombra tem 10 metros. Olha lá, o poste e a sombra, né? Posso terminar de desenhar aqui, ó. Aí eu faço o feixe de luz, ó. O feixe de luz. Olha lá. Poste e sombra. Aí agora eu vou fazer o prédio. O prédiozinho, o edifício e a sua sombra. Ó, sua sombra. Opa. Foi. Deixa assim. Finge que está encostado aqui. Aí eu vou desenhar aqui o feixe de luz. Né? Como eu estou num dado momento, significa que é o mesmo tempo, né? Pronto, consegui. Ah lá, desenhei. O poste você desenha para você enxergar a geometria nesse caso aí. Esse ângulo aqui, ó, como é no outro momento do dia, os raios solares vão estar paralelos de novo. Não vai ser mais 45 graus, ele não falou. Mas como os raios solares incidem paralelamente, eu posso falar que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Ó. A gente já sabe a altura do prédio, 72, né? Então, olha só. A altura do poste, 6 metros, está para a sua sombra, de 10 metros. Assim como a altura do prédio, 72, está para o aumento linear aqui que eu vou ter, né? Quanto que vai ser o comprimento do prédio? A sombra aqui, ó, x. Vai estar para x. Olha lá. Só multiplicar cruzado. Acabou a questão. X é igual a 72 vezes 10, 720, dividido por 6. X vai ser o quê? 120 metros. Essa é a sombra. Olha lá, 10 metros. Foi? Tranquilinha, né? Deu para fazer por semelhança, viu? Eu usei semelhança no capítulo de razões trigonométricas. Isso aí. Alguém teve dúvida nessa? Não, né? Vou fazer a 4. Vamos ver se dá tempo. Acho que não vai dar tempo, não. Vou fazer o seguinte, olha só. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a 4. Vai cair a conexão. Depois que cair a conexão, 5 minutos depois vocês entram para dar um intervalinho para vocês ir no banheiro, beleza? Tá? Eu vou dar esse intervalinho para vocês, tá bom? Então, é o tempo de vocês meditarem nessa questão 4. Tempo da conexão aqui, ó, 1 minuto. Daqui a 6 minutos eu corrijo essa questão. Então, vai ficar mais 5 minutos aí, tá? Espera só a conexão cair, marca 5 e a gente volta. 5h47 a gente está voltando para corrigir essa questão, que é melhor. Deixa eu só tirar o zoom aqui para vocês. Quem está acompanhando com a tela? Olha lá, pronto. Isso aqui. Muito boa essa questão, né? Eu tenho que ver de onde ela é.